mas não faltou, rapaziada, após essa vitória elástica da equipe do Botafogo em cima do Penharol, críticas, né? Porque se for para colocar na balança, o Flamengo não é tão inferior e menor quanto a equipe do Botafogo. Mas a gente precisa, antes de tecer uma crítica ferrenha contra o Flamengo, precisamos aí entender os momentos de cada elenco, né? A gente, no jogo contra a equipe do Penharol, estávamos aí sob um comando já decaído já do técnico Tite. Estava aí certamente sob um comando que não estava mais controlando a equipe, né, no modo geral, taticamente, não estava conseguindo organizar o elenco dentro de campo. O Tite ali tentando, né, uma, duas, três, quatro vezes em colocar o Léo Ortiz no meio ali, muitas das vezes no lugar do Eric Pulgar, e deixando de colocar o Léo Ortiz na defesa, e entre outros erros ali, né? Então, assim, a gente precisa compreender, rapaziada, que realmente faltou somente o Flamengo nessa oportunidade de abrir o placar contra a equipe do Penharol. Se o Flamengo conseguisse abrir o placar contra a equipe do Penharol, certamente faria a mesma coisa que o Botafogo fez ontem no estádio do Newton Santos, lá no Engenhão, né? Teria feito 2, 3 e realmente o Flamengo não conseguiu fazer, mas o Botafogo fez, né? E após essas situações, rapaziada, não falta críticos, né? O jornalista Mauro César Pereira usou as redes sociais para criticar o elenco do Flamengo após goleada do Botafogo sobre o Penharol na Libertadores. Depois da vitória do Alvinegro no Newton Santos, o comentarista citou a confraternização feita pelos jogadores do Flamengo na última quarta-feira, dia 24, no dia do jogo. Agora a pergunta é a seguinte, faço essa pergunta para você que está do outro lado aí, que me acompanha no meu dia a dia. Se faz confraternização só quando tudo está bem? Para mim, na minha opinião, rapaziada, não. Até porque na zona mista, lá na Arena Neoquímica, na semifinal da Copa do Brasil, o Fabrício Bruno, de uma certa forma, disse que não houve nenhuma conversa entre ele e o técnico Felipe Luiz. Olha, a gente não conversamos até agora, não batemos o papo para saber o que é que o Felipe Luiz quer de mim, qual a maneira que ele quer que eu jogue. Então, confraternização não é só para o momento de glória, não é só para o momento de vitória, mas sim também para o momento de reflexão do time, entendeu? Então, certamente uma confraternização dessa daí, rola também uma conversa entre o técnico Felipe Luiz e também os jogadores, porque o técnico Felipe Luiz não teve tempo, foi colocado logo à prova após a demissão do técnico Tite, não houve tempo dessa confraternização. E confraternizar faz parte. Nem tudo é só trabalho, nem tudo é só labuta, nem tudo é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ter um lazer, não ter um lado social nisso. E fora também que outro jornalista aí, o Vene Casagrande, também achou o fim do mundo. Para que confraternizar? Por qual motivo confraternizar? Entendeu? E dizendo que se for campeão da Copa do Brasil, não passa de uma obrigação do Flamengo. Eu estava até comentando no grupo que eu participo, que eu disse assim, gente, o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil é uma evolução, porque vai enfrentar uma equipe que tá também aí quase numa final de Libertadores. Venceu por 3-0 o River Plate, uma equipe qualificada como a equipe do Atlético Mineiro. Então, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, é uma evolução. É mostrando que o Felipe Luiz está bem. Começou o trabalho bem e está fazendo um bom trabalho no Flamengo. Agora dizer que é uma obrigação, não passa de uma obrigação,
e desmerecendo o Campeonato Carioca, eu particularmente já estava, olha, por aqui, gente, de ver o Fluminense ser campeão 2 vezes do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca também é uma competição importante. Mas vamos lá. Mudando aqui de assunto, rapaziada, como eu falei, às 15 horas, daqui a pouquinho, será realizado, né, lá na sede da CBF, o sorteio do mando de campo da grande final da Copa do Brasil, rapaziada. Vamos torcer para que o primeiro jogo seja lá em Minas Gerais e o segundo jogo seja lá no Maracanã, né, para que o Flamengo venha ter a oportunidade aí de disputar essa grande final diante aí da grande torcida do Flamengo no Maracanã. Rapaziada, vamos ver aqui outra notícia. O sorteio, né, que vai ser logo mais daqui a pouquinho, às 15 horas horário de Brasília, eu já falei sobre isso. Vamos ver aqui uma notícia fora aqui do assunto. Felipe Luiz é informado que Alan e Pablo e mais um medalhão deve deixar o Flamengo. Diretoria flamenguista já planeja o ano de 2025. Caso vença a eleição presidencial, fará reformulação no elenco. A torcida do Flamengo ficou mais ainda revoltada com a eliminação na Libertadores, após ter visto o Botafogo aplicar 5-0 em cima do Peñarol. Ou seja, escancar ainda mais o vexame que o rubro-negro carioca fez. Eu repito e volto a dizer, rapaziada, o Flamengo pecou em não fazer um gol sequer no Peñarol, porque se fizesse um gol certamente faria 2, 3, 4 ou 5 também, como fez o Botafogo. Na minha opinião é isso, tá certo? Os torcedores entendem que Tite é um dos maiores culpados, mas a diretoria também tem a sua parcela de responsabilidade, já que trouxe um treinador com DNA completamente diferente do que o clube precisa. Com a chegada do Felipe Luiz ainda pode salvar o ano, haja vista que o Mengão está na final da Copa do Brasil e enfrentará o Atlético Mineiro na final da grande decisão. O mando de campo será sorteado nesta quarta-feira 24, a partir das 15 horas, horário de Brasília. O Alan, rapaz, ele precisa realmente ainda tentar se encontrar, né? Há outra expectativa de que possa ser o Gabigol, né? O outro jogador que possa deixar o Flamengo para o ano de 2025. E também tem o Pablo, que foi aí, né, emprestado para o Botafogo, não foi usado, não foi dado espaço para ele jogar no Flamengo, nem tanto lá no Botafogo, né? Até por esses dias o Pablo teve no CT do Ninho do Urubu, né? Vamos ver o que é que o Flamengo vai se posicionar acerca dessa reformulação. Rapaziada, o Flamengo se prepara, né? O Flamengo se prepara para esse jogo contra a equipe do Juventude, né? Eu quero falar também sobre a questão dos ingressos. Vamos ver aqui quais são as possibilidades aí para essa reta final, né? Para esse jogo contra a equipe do Juventude. Vamos ver aqui o Flamengo que nesse jogo contra a equipe do Juventude precisa vencer, né? Essencial é a vitória, né? Para que o Flamengo continue a pensar em ter uma boa classificação aí, está entre os 4, né? Entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que ainda tem 9 jogos ainda nessa competição, são 27 pontos ainda a ser disputado, né? O Flamengo recebe o Juventude neste sábado, dia 26/10, às 16 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O rubro-negro tenta se firmar na luta pelo G4 e manter viva a esperança de título nacional. A equipe treinada por Felipe Luiz está na 4ª colocação com 51 pontos.
10 pontos atrás do líder Botafogo, né? Mas com um jogo a menos para ser disputado. Na última rodada perdeu por 2-0 para o Fluminense e depois se classificou para a final da Copa do Brasil no empate de 0-0 contra a equipe do Corinthians na Neoquímica Arena. Vamos ver aqui as escalações, as prováveis escalações, né? Vamos ver aqui. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pugá, Alcaraz, Gerson e Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Essa é a provável escalação. O Alcaraz já vem aí nos treinos, né, despontando como um substituto, né, para o Nicolas de la Cruz, que realmente foi confirmada a lesão do jogador que saiu aí no decorrer do jogo contra a equipe do Corinthians, né? Vamos ver aqui uma provável escalação da equipe do Juventude. A equipe do Juventude: Gabriel, João Lucas, Danilo, Boza, Zé Marcos ou Rodrigo San, e Alan Ruschel, Ronaldo, Luiz Oyama e Mandaka, ou Nenê, Eric Farias, o Marcelinho, Edson Carioca e Gilberto. O técnico é o Jair Ventura. E vamos falar sobre outro assunto aqui, rapaziada. É sobre... Vamos ver aqui. E, rapaziada, se tratando sobre os ingressos, né, para o jogo Flamengo e Juventude, no setor norte, no caso aqui, público geral 70, meia entrada 35, setor sul Flamengo, público geral 70, meia entrada 35, setor leste superior Flamengo, público geral 70, meia entrada 35, setor leste inferior, público geral 100, entrada 50, setor oeste inferior Flamengo, público geral 100, meia entrada 50, Maracanã mais, público geral 500, meia entrada R$ 287,50, setor sul Juventude, acesso B, público geral 70, meia entrada R$ 35. Esse é o valor dos ingressos para esse jogo entre Flamengo e Juventude. Lembrando que esse jogo aqui é neste sábado, né? Sábado, dia 26, às 16 horas e 30 minutos, né? Lembrando que o Flamengo joga no dia 30 contra a equipe do Internacional, rapaziada. O Flamengo tem esse duelo aí contra a equipe do Internacional, né? Vamos ficar de olho, vamos acreditar numa vitória rubro-negra contra a equipe do Juventude e também contra a equipe do Internacional. Lembrando que o Internacional tá bem aí nas últimas rodadas, tem ganhado aí um Grenal, né, nesse último duelo entre as duas equipes gaúchas. E no mais é isso, rapaziada. A qualquer momento eu trago aqui de quem será o mando de campo dessa grande final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro, e Flamengo. Daqui a pouquinho, falta pouco mais aí de 40 minutos, né, para nós sabermos aí quem vai ser, onde vai ser o primeiro jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, se lá em BH ou se lá no Rio de Janeiro, né? Claro, rapaziada, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa aí também o seu apoio através da sua inscrição, sempre ativando o sino das notificações, deixando o seu comentário. E claro que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!